Boa noite a todos. Mais um programa aí do Fiscal do Povo com muitas novidades. Semana muito intensa, a situação da cidade tá um caos total. E aqui a gente vai mostrar para vocês a real situação, para todos vocês poderem acompanhar e começar a ligar aí, ó, o alerta. Tem que passar para vocês a visão que a situação de Campos não anda boa. Juliana, boa noite, mais um programa aí, que a paz do Senhor abençoe a gente. Amém, boa noite, guerreiro, boa noite, Osiel, boa noite a todo mundo que tá com a gente aqui hoje. Hoje vai ser um tema complicado, né, guerreiro? Qual o tema de hoje, Juliana? Brigadista, a falta da brigada de incêndio dentro do Ferreira Machado, dentro do HGG e dentro do Hospital São José. Adivinha por que eles não estão lá? Por quê, Juliana? Inadimplência, falta de pagamento. Mais uma falta de pagamento. Então, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre outros temas também, a questão do gato de energia, que o prefeito está inaugurando nesse momento a pracinha do Amarelinho, na entrada de Custodópolis ali, na rua ali do HGG direto. Ele está inaugurando nesse momento, às 19 horas, a pracinha no Gato, pessoal. É furto de energia, o Gato, que todo mundo conhece. Então, ele está inaugurando. É vergonhoso para nossa cidade, uma cidade bilionária, e ver um prefeito. Por isso que é importante vocês compartilharem o máximo possível a nossa página. O prefeito inaugurando uma obra no Gato. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem um vídeo aqui, a gente fez matéria, né? Pode entrar na nossa página aí, Fiscal do Povo, vocês vão ver vários vídeos que eu fiz ao vivo, inclusive, para mostrar para as pessoas a realidade, sem edição. Nossos vídeos a gente faz sem edição, para poder mostrar a real situação da nossa cidade. A gente não faz igual aí o pessoal da prefeitura, editando o vídeo, colocando aquela musiquinha de fundo, para mostrar para vocês ali a mentira, pegando só a parte boa. Por isso que nosso combinado, quando a gente criou o programa Fiscal do Povo, é falar ao vivo direto para vocês. Porque se a gente errar aqui, te corrige na hora e a gente segue o barco. Não adianta montar, Juliana, um podcast, como o pessoal faz, só colocando a parte boa. Nada disso. Aqui a gente mostra o que realmente é o Fiscal do Povo, o que é realmente a Juliana, mostrando para vocês a realidade do que acontece ao vivo. Porque aí não tem como a gente pegar e tapear e colocar só a parte bonita. É claro que daqui a pouco vai ter os cortes, né? As pessoas que estão vendo o nosso programa fazem um monte de corte, a gente faz também, mas a ideia do programa é ser ao vivo para poder identificar as irregularidades da prefeitura e poder denunciar em todos os órgãos competentes. Eu confesso a você, Juliana, que é desanimador. Todo dia me dá vontade de desistir, porque eu me sinto sozinho, Juliana. Eu me sinto sozinho. Eu não tenho apoio, a não ser dos meus amigos ali que estão ao meu redor, Gerson, você, mais alguns amigos que acompanham o nosso trabalho. Mas eu me sinto sozinho e às vezes me dá vontade de desistir, porque ontem eu estava na delegacia, ontem eu estava na delegacia, mais tarde eu vou na delegacia, mês passado eu estava na Polícia Federal por duas vezes. Então a gente vai buscando Ministério Público, Tribunal de Contas, buscando vários mecanismos, e ali começa as nossas denúncias, começa ali meu CPF garrado, né? E eu vejo às vezes a população de Campos calada. Nessa própria inauguração do prefeito Vladimir Garotinho agora na praça, deve ter lá mais de 500 pessoas batendo palma pro prefeito Vladimir Garotinho, mas com a energia ligada no gato. Em cima da cabeça deles tem um leão, né? Não é um gato mais, né? Mas se sou eu, Juliana, e faço um gato na minha casa, isso aí, gente, dá uma sensação que eles podem tudo e que a gente não pode nada. Porque se sou eu que faço um gato, eu saio de casa algemada e vou direto pra Polícia Civil, não é isso? Pra delegacia? Isso. O cidadão, né? É conduzido pra delegacia. 55. É conduzido pra delegacia e fica fichado. E com eles não acontece nada. Por quê, gente? Que sensação é essa de que eles podem tudo, né? Juliana, já aconteceu no passado, a gente já cortaram a luz da nossa casa. Quando a gente chegou e foi conversar com a pessoa que foi cortar ali a luz, o que eles falaram? Não tem como, eu tô seguindo ordem. Eu tenho que cortar, você vai lá e paga a luz.
Porque já aconteceu de embolar, às vezes passa a conta e você não vê. Já acontece com um monte de gente. A pessoa chega para cortar a luz ali, às vezes a pessoa não tem dinheiro e às vezes tem até o dinheiro, mas pulou uma conta, houve um erro. E aí você não recebeu a conta, acontece muito disso. E aí não tem desenrolo. Eles cortam a luz, você tem que correr lá para a Caixa Econômica, para algum lugar, para poder pagar a conta e resolver o problema. No passado era assim. Hoje eles mandam um cara com aplicativo, né? Já com a maquininha. Que aí se a pessoa tiver o dinheiro, você já paga. Você consegue pagar. Mas naquela época não era assim, né? Cortava a sua luz e aí você tinha que correr, aí ligava lá com 48 horas, ligava a sua luz, ou você pagava uma taxa, né? Para poder religar a sua energia o mais rápido possível. E tem multa, né? Tem a multinha. Porque vai deslocar a viatura, aquela coisa toda. Então, com você que passa um aperto aí na sua casa, que às vezes já cortou sua energia, você passa um sufoco às vezes com crianças dentro de casa, pessoas de idade, né, sofrendo ali às vezes sem energia porque não conseguiu pagar, ou até porque houve um erro ali na hora, né, de pagamento, por algum motivo, suspendeu sua energia. Vocês sabem, não tem desenrolo. Agora na prefeitura só pode ter um enrolo. O que a gente acompanha é um enrolo. Eles agora, Juliana, criaram uma CPI da Enel. E eu não vou me alongar muito nessa falar da CPI, porque daqui a pouco estou me processando também na Câmara de Vereadores. Mas criaram uma CPI, né, a base do governo, criou uma CPI para investigar a Enel. Eu posso já garantir, não vai dar em nada. Como também não deu na CPI da Água dos Paraíbas. Deu em quê a CPI da Água dos Paraíbas? Não deu em nada. Isso é a forma de tentar ganhar com os discursos de Fábio Ribeiro, os discursos dos vereadores da base, para ganhar tempo. Para dizer que não está pagando energia, como eles já falaram nas redes sociais. Não pagou energia porque está corrigindo um monte de coisa errada. Se tem coisa errada, por que o prefeito não fez isso lá há 4 anos atrás, logo no começo do governo? Esperou embolar uma dívida de 80 milhões para depois começar a fazer gato na cidade? Ele deveria tomar vergonha na cara. Inaugurar uma praça no Gato é uma pouca vergonha, Juliana. E esse pessoal do CCZ que está sem pagamento, esses brigadistas que estão sem pagamento, como que eles estão pagando a conta de luz da energia da casa deles? Então, como Juliana, eles estão pagando a conta de água? É coisa que a gente não consegue falar tudo ao mesmo tempo aqui devido ao programa ser curto. Mas uma coisa eu posso dizer para você para encerrar, eu vou colocar até esse vídeo aí, da questão do fundo de energia, para a gente encerrar, porque a gente já falou no outro programa, eu sei que surgiu agora algumas novidades, mas nós vamos falar do pagamento aí da turma. Se o pessoal está sem pagamento, o último pagamento recebido, segundo as denúncias aqui, foi dezembro, eles também estão com conta de luz atrasada. 5 meses de pagamento. E aí, brigadistas, como é que vocês estão pagando, como é que vocês não estão pagando as suas contas? Conta pra gente aqui nos comentários. Porque se você não tem como pagar a conta, vai suspender a energia. Se você trabalha 5 meses, tem vários casos, né? No caso dos brigadistas, são 5 meses sem pagamento. Eles receberam o pagamento, uma parte foi em dezembro, foi picotado. Eu já tenho tudo aqui, toda a informação, né? Mas não consegue, porque a prefeitura não repassa para essa empresa e essa empresa poder fazer o pagamento dos funcionários. Então, 5 meses sem pagamento é muito tempo, Juliana. E realmente, à luz dessas pessoas, quem não tiver um amigo, não tiver um papai ou uma mãe para ajudar, vai suspender a energia dessas pessoas. Eu soube que são quase 20 pessoas, né, no HGG, Ferreira Machado e Hospital São José, sem pagamento, desde dezembro. A menina que conversou comigo, ela estava falando a situação complicadíssima na casa dela, inclusive de luz, faltando pagamento de luz, de água. Tem gente indo a pé. Tem gente indo a pé, gente de bicicleta. A situação é terrível. Mas aí vai o alerta. Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês têm o poder de votar. Vocês deram uma votação de 192 mil votos para o prefeito Vladimir Garotinho. E ele tira essa onda, inclusive comigo. Ele falou, fiscal do povo, continua falando mal de mim. Tá dando certo. Ele escreveu na página, que eu escrevi na página dele, foi me marcou e escreveu isso. Eu vou colocar o print, eu até trazer, acabei esquecendo. Ele falou isso. Continua falando mal de mim, que tá dando certo. E a nossa página só mostra a verdade. O vídeo, porque se eu escrever aqui, as pessoas vão falar que eu estou inventando. Mas o vídeo é real. O vídeo não é editado, não é real.
A gente coloca para mostrar para vocês a realidade. Vocês precisam acordar, pessoal. Começar a reunir as famílias, os amigos, as pessoas, para poder começar a conscientizar de dentro de casa. Como é importante a gente poder escolher um candidato bacana para poder te representar. Eu não falo só na esfera municipal, não. É na esfera estadual e na esfera nacional. Ano que vem tem eleição de deputado estadual, deputado federal, de governador, de senador, de presidente da República. A hora de mudar é agora. Solta o vídeo para mim, por favor, aí, do Fundo de Energia, só para poder a gente encerrar esse pedaço e a gente poder entrar na questão do brigadista ali e falar 100% nessa questão, né, dessa galera que está sem receber há muito tempo, e a própria prefeitura estão cometendo crime de não ter ninguém no momento. Pelo menos até ontem não tinha. Se colocou hoje, eu não sei. Solta aí, por favor. Aí, ó. Dando continuidade na nossa fiscalização, nós vamos ligar agora para ele, fazer a denúncia e na delegacia de boletim de ocorrência. Na pracinha da Amarelinha aqui, ó. Outro ponto, é o segundo gato. Ali ele colocou direto. Ali quem colocou ali foi a própria Campos Luz, porque aquela altura ali é muito grande. Foi lá, ó, como vocês podem ver, ó, puxou para ligar aquele poste ali. E o de lá, puxou de lá para poder ligar os 4 postes de lá. Então, Vladimir Garotinho, há 60 dias atrás era 70 milhões de reais de dívida da Enel. Hoje deve estar em mais de 80 milhões. Só vai acumulando. Chega disso, gente. Vamos começar agora a compartilhar nosso vídeo, nos ajudar, comentando, marcando o prefeito Vladimir Garotinho, marcando os vereadores de Campos. A gente não pode permitir. O prefeito vai inaugurar hoje uma obra no Gato. A gente não pode permitir isso. Tá aí, Juliana. Uma inauguração no Gato. É tanta história, pessoal, que eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente fica triste de ver isso, tá? Eu não me alegro em mostrar a realidade. A nossa página, né? Desculpa aí, não quero ser melhor do que ninguém, né? Tem outras páginas também que fazem um trabalho excelente, eles trabalham direitinho, tem várias páginas. Mas a nossa página, a gente vai pessoalmente e coloca a cara na reta. Quando um fiscal do povo chega no local, ele está colocando ali o CPF dele e colocando a cara na reta. Tendo retaliação de funcionários. Nossa briga não é contra o funcionário, o RPA, o servidor muito pelo público. Contrário, né? A gente está defendendo vocês. Nossa luta é contra a administração pública, que está cometendo várias irregularidades. Porque o tempo aqui é curto, a gente não pode falar muito, a gente tem que focar nesse tema. Mas são várias irregularidades, da qual a gente precisa mostrar para vocês a real situação da cidade. E é o único lugar que a gente tem, porque a grande mídia não divulga. A grande mídia não divulga. Tá na Por gaveta. que a grande mídia não divulga? Estranho isso. É estranho, Juliana. Um exemplo, Folha da Manhã. Por que a Folha da Manhã não divulga esses furtos de energia, esses gatos da cidade toda? Não, e os sites também não divulgam, né? Nem do lado de lá, nem... Eu não consigo entender. Eu tô resumindo a Folha da Manhã, mas tem outras páginas também. Né? Eu não tô aqui para... Cada um tem a sua página, cada um manda na sua página o que quiser. Aqui a gente mostra a realidade. Aí, algumas pessoas falam assim, por que você não mostra a parte boa da prefeitura? O prefeito já sabe fazer isso melhor do que ninguém. Melhor do que eu, melhor do que ninguém. Ele é formado em marketing, marqueteiro. A página dele já fala tudo. Ele conta a história dele, ele chora, ele dá risada, ele dança, ele canta. Ele faz balé, ele vai pra show, mangueira no povo, Farol de São Tomé. Agora vai trazer agora para agradar os evangélicos, vai botar show em Campos, então vai ser um ano só de show evangélico, para poder puxar o segmento dos evangélicos. Então ele faz tudo isso. Então melhor do que Vladimir, ninguém é melhor do que ele para fazer marketing. Então a gente mostra aqui os problemas da cidade. Por isso que eu recebo aqui centenas de mensagens e às vezes tem dificuldade de mostrar tudo para vocês, da qual eu peço perdão e desculpa. Quem acompanha nossa página sabe, eu faço áudio com a minha voz para poder as pessoas não acharem, é a pessoa que está respondendo lá, é assessor, é uma pessoa. Não, é o fiscal do povo que responde todas as mensagens, Juliana.
Que bom, isso mesmo. Isso mostra transparência, né? Mostra tranquilidade, mostra que as pessoas vão, quando elas mandam uma denúncia para você, elas estão vendo você como referência para ajudar naquele segmento. Como os brigadistas que fizeram contato, eles mandaram no sentido de que, poxa, me ajuda, eu tô sem luz em casa, desesperado. Sem comida, né? As coisas estão caríssimas também, né? Então, eu vou passar para outro tema agora, vamos falar dos brigadistas. Né? Vamos falar sobre essa questão tão importante, tá? Porque um hospital, um lugar onde já aconteceu várias tragédias, né? Em outras cidades, a gente está acostumado a ver isso. E é uma tragédia anunciada, né? Mundialmente. E quando a gente anuncia aqui ao vivo, eu já comuniquei, eu tenho todos os vídeos aqui, gente. Eu vou colocar a edição dos vídeos, vou começar a preparar a matéria. Quando a gente coloca o vídeo e a gente apresenta, como eu cheguei lá no HGG e falei, então eles tomaram ciência. Se acontecer uma tragédia em qualquer lugar desse, não tiver brigadista, eles vão se responsabilizar. Tanto o diretor do hospital, né, como o prefeito Vladimir Garotinho. Aí pega o prefeito, que deveria tomar uma vergonhazinha na cara e direção. E poder resolver essa questão. Porque na hora de pagar, de fazer o pagamento, né, a gente sabe que a prefeitura está quebrada, mas existem prioridades. Qual é a prioridade? O funcionário, o brigadista, né? São as situações emergenciais. A cirurgia, que não pode esperar, dependendo da situação, que tem cirurgia que se pode esperar, tem outros que não. Então existe grau de risco, né, Juliano? E aí tem que ser pago, não tem conversa. Um remédio, uma medicação. Só que falta tudo, Juliana. Falta tudo nessa prefeitura. E o prefeito grava vídeo falando que mudou o ano, que é novo mandato, que ele vai organizar a casa, tá um pouco embolado, mas é o mesmo prefeito, mas é uma nova gestão. Conversa fiada. Conversa fiada, Vladimir Garotinho. Pelo amor de Deus. Você já tem o planejamento todinho na sua mente montada. O problema é que você gastou demais na campanha. Fez muita obra na campanha para se eleger. Então ele fez muita obra e gastou demais. E agora as obras estão paradas, virou um caos. E ele não consegue ter o controle disso. Perdeu o controle. De outubro para cá, se vocês perceberem, o prefeito perdeu o controle. É pancada de tudo quanto é lado. Então, Charles, eu reparo que essa questão da falta da brigada de incêndio dentro dos hospitais, porque tem uma NBR, o NBR tem poder de lei, tá? Sim. Tem uma NBR que dá essa legitimidade que tem que ter dentro do hospital. Porque você imagina um incêndio, quem que vai cuidar da segurança desses pacientes? Da segurança desses funcionários e de toda a estrutura. Então, a brigada de incêndio ela é muito maior do que só um simples incêndio, porque ela cuida de toda a parte da segurança mesmo. Você está entendendo? Então, assim, quando você tira uma brigada de incêndio de um hospital de um grande porte, como o Ferreira Machado, do HGG, a gente está deixando um risco muito grande. Porque se acontece um incêndio ali, como é que o pessoal vai para qual rota de fuga? Vai para onde? Então, os brigadistas que estiverem assistindo a gente, dá um ok aqui para nortear dessa palavra, porque nós estamos fazendo referência em cima de uma legislação, é uma lei. Ela é fundamentada como lei, está numa NBR. Então, assim, é importante a gente ter essa ciência que a gente precisa mostrar isso dentro dos hospitais, entendeu? E parece que eles estão desde sábado sem ir definitivamente. Desde sábado suspendeu definitivamente. Até então, estava indo o pessoal indo... Até ontem. Hoje pode, de repente, a gente colocar na pressão para ter voltado. Eu conversei. Até a minha chegada 5 horas ontem, da tarde não tinha. Não de tinha hoje, voltado? não. Então a sua fonte é boa. Então, o que acontece? Então, é muita responsabilidade. Eu acho que o prefeito, ele está apostando demais. Na sua popularidade, está cometendo erros gravíssimos. Sabe por quê? Se acontecer uma tragédia, prefeito, você vai preso. Porque ele é o responsável, Guerreiro, Juliana. Se faltar um lápis, se faltar uma comida, se faltar alguma coisa, pode dizer que improbidade administrativa, não soube administrar o dinheiro, beleza. Mas na saúde é crime. O errar não é humano, na saúde é crime. Então, se acontece um incêndio hoje dentro do HGG, hoje dentro do São José, você imagina que tragédia. E a gente está avisando, e essa empresa é a Navibraz, que está sem o pagamento, Navibraz. né? Navibraz. Quer dizer, você imagina... É a empresa do Rio de Janeiro. Uma situação dessa e os funcionários juntos estão no mesmo barco.
Porque a prefeitura não repassa, a empresa também não consegue pagar. A gente também tem que entender a situação da empresa, né? Sim. Então, é uma coisa linkando com a outra. Então, é bem bacana a gente colocar da importância do brigadista dentro dos hospitais. Mas o mais importante nessa situação, Juliana, é a população. Na verdade, é a população começar a ter consciência. Porque tem gente que não conhece essa função, nem sabe, porque vai no hospital, não tem noção de, chegou no hospital, tem um médico, quero falar com o médico, quero tomar um remédio, passar dor, né? Quero resolver o problema do meu filho. É porque a pessoa só sente a falta da brigadista no incêndio. Isso aí. É o que eu falo com vocês. E com aquelas coisas velhas, com a parte elétrica precária daquele jeito, não é longe de... A maioria da população não se liga em brigada de incêndio. Mas existe uma lei, como já aconteceu tragédia no mundo inteiro. Poder de lei, uma NBR. Né? Por isso que virou lei. Então tem que ter a brigada de incêndio. Porque ela tem peso de lei. O que é a brigada de incêndio? Só para poder, quem está chegando agora, poder entender. Eu peguei até a NBR qual é a função do brigadista, para poder, quem está chegando agora, poder entender e poder cobrar. Então, se você chegar lá, no hospital, São José, Ferreira Machado, e HGG. O HGG, pergunta, quem é o brigadista? Tem brigadista aí? Tá lançado o desafio. Chega no hospital, meu WhatsApp se encontra na minha página, está à disposição de vocês. Pergunta, todos vocês que estiverem agora no HGG, Ferreira Machado, o Hospital São José, dá uma olhadinha e pergunta, quem é o brigadista? Chega na recepção e pergunta, eu quero ver o brigadista. Se não tiver, quero falar com alguém da brigada de incêndio, né? Manda pra mim agora. Se tiver, você manda, tem sim, guerreiro. Eu vou ver. Manda uma foto pra mim pra poder te divulgar aqui. Então vamos lá. Porque a gente quer criticar, mas a gente também quer elogiar. Se voltou, a gente vai saber. Se não voltou, a gente vai criticar e vai continuar cobrando. Mas mesmo se voltar, eles estão voltando por meios dele. Eles não receberam o pagamento, entendeu? Sim, forçado, sendo ameaçado, colocando gente nova. Porque se o cara não vai, eles vão lá e colocam gente nova. Eles têm medo de perder o emprego. O desemprego tá ganho, tem um monte de brigadista. Teve uma moça, essa moça que falou comigo, ela tá assistindo a gente aqui. Ela teve que criar um Instagram, sei lá, um Facebook, não sei de onde ela tá assistindo, uma conta fake, pra ela poder assistir o programa. Porque eles estão vendo o nome de quem tá assistindo o programa e pode ter alguma retaliação, né? Isso é assédio. Isso é fato. Aí manda embora por justa causa, quer prejudicar o funcionário. A NBR 14.276. A NBR é uma norma brasileira, tem poder de lei, é norma legal, define os requisitos para a formação de brigada de incêndio e emergência. Atuação de brigada de incêndio, procedimentos para atuar em situações de emergência, como incêndios, acidentes pessoais e ambientais. Então, assim, tá tudo bem claro. Olha lá, ó. Começaram os comentários. Sobe pra gente, José, pra gente começar do início. Tem uma moça... Tinha uma moça falando da Enel. Ali. A Enel corta a luz de um cidadão comum porque é serviço deles. Mas os dos locais da prefeitura ninguém responde. É verdade, é bem complicado. Foi o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Temos mais um comentário. Excelente trabalho de vocês. Quindim. Que Deus proteja. Amém, Quindim. Para você também. Sandra, todos estão em greve, sem condições. É verdade, estão sem condições de trabalho, ô guerreiro. Sem condições de ir ao local de trabalho por causa da questão da passagem, né? O que acontece? A informação que eu tive é o seguinte, são 5 meses de pagamento atrasado. O dono da empresa conseguiu honrar até dezembro. Porque também tá com a corda esticada. Sim. Né? Então ele fez o quê? Ele conseguiu honrar até dezembro, parcelou para o Natal, a galera não ficar na pista, parcelou o salário da galera, conseguiu honrar. Só que não aguenta mais, né? Porque toda empresa a gente tem uma gordurinha para poder trabalhar. Se atrasar demais, ninguém aguenta. O que acontece? A prefeitura devendo 5 meses a essa empresa. E aí essa empresa segurou 2 meses e 3 meses se encontra atrasado com os funcionários. 90 dias sem receber R$1. Eu tentei buscar esse contrato para ver esse contrato, que eu consegui ter acesso ao pessoal da empresa, que é o contrato de 1 ano, podendo ser rescindido por 2, mas eu queria ler o contrato. O que diz o contrato? Só que o portal da transparência, como diz meu amigo Edmar Pitac, que eu amo, um beijo, Pitac. Pitac fala o seguinte, não é portal da transparência, é portal da obscuridade, você não consegue ter acesso. Eles fazem um negócio só entre eles, você não consegue ter acesso ao contrato. Pra gente ver, são 12 meses mesmo, são 24 meses, são 36 meses, como é que é esse contrato? Qual o valor que eles recebem? Qual o valor desse repasse? Juliana, a quantidade de funcionários? Modéstia à parte.
Desculpa, eu não quero mais uma vez dizer para vocês, não sou melhor do que ninguém, mas o único que está na rua, fiscalizando, olhando, colocando a cara na reta, é o fiscal do povo. Existem várias páginas, como eu falei, né? Mas a gente vê uma Câmara de Vereadores, né, muito ausente nessas fiscalizações. Tem até alguns companheiros lá que fazem um trabalho bacana, mas nessa pegada do fiscal do povo... Mas a gente pode contar nos dedinhos, né? Sim, de uma mão. Nessa pegada dessa pegada do fiscal do povo, não tem um. A pegada do fiscal do povo. Existem alguns vereadores que fiscalizam. Porque se você fosse vereador, você poderia entrar no hospital. Porque ninguém quer ter esse desgaste. É o pior trabalho do mundo, é o que eu faço. Eu cheguei na HGG, veio um monte de segurança, tá tudo registrado e gravado. Um monte de segurança botando pressão. Rapaz, o emocional é muito grande, gente. Vocês não têm noção. E sempre quem cria caso com o fiscal do povo é o pessoal ligado ao prefeito Vladimir Garotinho, que você não pode gravar aqui dentro, que você não pode não sei o quê. Pode, aí acontece. Por isso que eu faço boletim de ocorrência direto. Por isso que eu tenho que chamar a viatura, chamar a proteção, porque é o tempo inteiro esse inferno. Chega o fiscal do povo, eles fazem isso. Aí sabe o que eles falaram pra mim, Juliana? Que você não é vereador, não pode fiscalizar. Que é verdade, que é a função do vereador. Sim, né? Eu me senti muito mal com isso. Mas embora eu ache que é uma questão moral... Eu poderia somar, se eu fosse vereador... Todo mundo pode fiscalizar. Eu poderia somar, porque o vereador pode entrar dentro do hospital. Pode. Eu só posso ir até a recepção. Eu entrei no HGG porque o funcionário me conduziu, que eu queria falar com a administração. Né? Tem um vídeo eu entrando, eu fui até a administração e ninguém quis falar comigo. Eu fui, voltei pro meu local da recepção. Aí deu um problema lá. Né? Tá tudo registrado, eu vou estar soltando a matéria. E aí, você não pode ficar na recepção, eu posso ficar. Aí eles falam, você não pode ficar. Posso ficar na recepção. Vocês têm que aprender, estudar, se capacitar, tá? Ah, porque você vai filmar os pacientes. Ninguém filmou paciente nenhum. É um direito nosso de chegar até a recepção. E isso vocês não vão proibir o fiscal do povo. Todos que tentaram fazer isso, que me levaram para a delegacia, se deram mal. É Paul Bell, quando veio a Campos, que foi no HGG, Paul Bell teve acesso por ser deputado. Isso, porque tem verba estadual. Ele conseguiu ter acesso por ser deputado. Então, assim, é importante a gente saber quem a gente vai colocar como deputado. Agora vem deputado, gente, é uma ótima, silencioso, no quietinho, uma ótima oportunidade pra gente mudar o cenário do Brasil. O Brasil tá desse jeito porque a gente acata muitas coisas. A gente tem que ter um representante... Será que Vladimir vai explodir de voto? Ele deve ser deputado federal. Será que ele vai ser o mais votado de Campos? Será que o povo de Campos vai dar uma votação histórica para deputado federal também para Vladimir? Ó, o botãozinho tá na mão de vocês. Apertar a tecla ali para Vladimir Garotinho, deputado federal, vocês vão decidir. Vocês vão decidir ano que vem. Que Vladimir, em abril, tá metendo o pé para ser candidato a deputado federal. E quem vai decidir a eleição em Campos é você, campista. Será que vocês também vão dar uma votação recorde na cidade? Dar uns 100 mil votos para Vladimir Garotinho em Campos, deputado federal? Vocês vão ter essa coragem? Vamos aguardar. Então vamos começar a trabalhar, conscientizar as pessoas. O que está certo, o que está errado, vale a pena dessa votação de novo? Quem vai decidir são vocês. Guerreiro, eu recebi hoje um vídeo de uma pessoa que foi ao CAPS para uma consulta psiquiátrica e a médica passou 7 medicamentos, aquela coisa toda. E ela foi à farmácia, saiu do CAPS, no Imperial, né? Do UBS, do psiquiátrico no Imperial, e foi até a farmácia municipal. Quando chegou na farmácia, não tinha nenhum remédio. Um paciente psiquiátrico, entendeu? Já teve 3 episódios de tentativa de suicídio, não tinha nenhum remédio. Nenhum remédio. E como é que a pessoa age numa situação dessa, Juliana? Tem que comprar. A pessoa, olha só, eu sou o seguinte... Eu sou a favor de chamar a viatura, fazer um boletim de ocorrência na hora, porque se não tem um remédio na hora, você tem que registrar a omissão, pô. Se não tem remédio, negligência, como é que você vai viver? Nem entra omissão, entra negligência, você tá entendendo? Coisa. Então você tem que buscar um mecanismo da justiça. Tem que botar a polícia militar. Gente, quando você tá lidando... Não precisa mais na delegacia, não. Faz online, né? Pode fazer online. Não, eu falo chamar a viatura na hora para criar um flagrante na hora, entendeu? Porque fazer sua boletinha lá, eles não gostam de polícia na porta. O pessoal da prefeitura não gosta de passar vergonha, porque eu chamo logo a viatura e boto logo na porta. Porque aí é um direito meu como cidadão. Ele não pode proibir de eu chamar a polícia militar. E se eu pegar um flagrante, vai ser conduzido o responsável do local para a delegacia.
Não que ele é o culpado naquele momento, mas ele é o responsável pelo setor. Então ele vai ser conduzido para a delegacia, vai abrir um boletim de ocorrência e aí eu vou denunciar no Ministério Público, vou processar aquele órgão, vou buscar um mecanismo. Né? Porque a gente tem que fazer isso. Então, quando você tiver dificuldade no atendimento, dependendo da gravidade de uma cirurgia, né? Como esse dia eu coloquei, 2 anos, uma cirurgia. É caso de polícia. É caso de polícia. Faltando um remédio, como você falou, de um paciente psiquiátrico. É caso de polícia. Guerreiro, se eu fosse Vladimir, eu ficaria de joelhos pedindo a Deus, implorando para que não tenha nenhum sinistro, nenhum inconveniente dentro desses 3 hospitais. Porque se acontece um incêndio, meu amigo, vai ficar feio. Como que esses meninos estão se virando? Inclusive, apareceu mais comentário. Coloca para baixo, Ziel, pra gente. Sandra Lúcia, ficaram em cima, estão com pagamento em dia. Queria ver se os RPAs estivessem com pagamento atrasado. Inclusive, eu tenho uma defesa aos RPAs, porque os RPAs que estão com pagamento não estão realmente com pagamento atrasado, mas estão com pagamento fora não foi feito reajuste. Então, o governo federal deu reajuste e até hoje o pessoal da prefeitura ainda está sem reajuste. E não só o RPA não, tá? O servidor também está com salário defasado, está sem reajuste. Juliana, eu vou discordar da Sandra, tá, Sandra? Inclusive, eu estou preparando até uma matéria para soltar também a respeito disso. Tem muito RPA sem receber. Tem o pessoal do CCZ, né? Nada, um monte de gente, muita gente sem receber, Sandra. Inclusive o pessoal do CCZ. Eu tenho mensagens aqui, que eu já coloquei até nos meus stories, algumas mensagens que eu recebi, muita gente sem receber na prefeitura. Tem gente 2 a 3 meses sem receber. Tem gente na Codenca sem receber. Tem gente no CCZ, em vários órgãos, posso falar aqui um monte de lugar, sem receber da prefeitura. Há meses. Então, quem está recebendo, qual o critério? Eu confesso que eu não sei o critério para receber. Se tem uma lista lá especial, esses aqui não pode atrasar. Esse aqui segura um pouquinho. Eu quero acreditar que não tem essa lista. Existe aqui uma lista que esse não pode atrasar. Porque esse aqui é ligado aos vereadores, isso aqui é indicação do prefeito, é indicação de um amigo, fulano de tal. E essa lista aqui pode segurar a onda, é a lista vermelha. Se der, a gente paga. Eu vejo dessa forma. Eu tenho 26 anos de prefeitura, eu conheço, gente. Eu conheço como é que funciona. A própria prefeitura, as pessoas que trabalham lá, passam pra gente muita informação. Então a gente vai buscando informação, a gente vai juntando. Olha, gente, o que eu tenho de documento que na hora certa, porque eu não tenho pressa. Eu aprendi com 47 anos de idade não ter pressa para divulgar tudo que eu tenho. A gente vai amadurecendo, a gente vai se preparando, né? Estudando, buscando mecanismo, buscando apoio, né? Porque requer muita estrutura, requer advogado, requer despesa. Às vezes você tem que gastar para poder montar um processo, dependendo da situação. E locomoção, e às vezes você tem que montar uma equipe para chegar, às vezes, num local mais distante. Requer um custo muito grande. Então a gente vai preparando e vai juntando. Na hora certa, senhor Vladimir Garotinho, pode ter certeza que a gente vai conseguir identificar muita coisa, mas não é o que você está vendo aí, gatinho, essas coisinhas, não. Coisas muito maiores que você quer imaginar. Isso eu prometo para você. Será que o avião volta a Campos, Guerreiro? O avião preto? Juliano, minha parte eu tô fazendo. A minha parte como cidadão eu tô fazendo. Agora, se a justiça vai... A justiça é um pouco lenta. Mas se ela trabalhar direitinho, pode ter certeza que ela pode voltar sim. Você vê que eu sempre comento aqui, de vez em quando, só uma... Eu tenho várias, mas essa que já saiu, já foi sentenciada, uma denúncia do Tribunal de Contas eu ganhei de lavada, de uma obra de 6 milhões de reais, de uma empresa de Minas Gerais, tô de adesão de ata, que eu nem sabia o que era essa desgraça, adesão de ata. Consegui identificar da onde foi criada em Minas Gerais, mas é proibido usar lá no estado de Minas Gerais, mas pode usar no Brasil. E estão criando direto, estão colocando isso direto, tomada de preço, né? Adesão, depois você bota no Google aí, Júnior. Adesão de ata. Para as pessoas poderem entender o que é adesão de ata.
E aí as galera tá pegando, meu irmão, e tá metendo ferro, porque foge ali da licitação. É uma manobra para tentar fazer. Nesse caso aí, da adesão de ata, da qual o secretário de Educação é o responsável, Vladimir se defendendo e tirou dele da reta. Ele falou que não é culpa dele, não. É culpa de Marcelo Félix, secretário de Educação. Como agora foi culpa da guarda. Uma obra de terraplanagem. Levar caminhão de terra para um lado para o outro. Pelo amor de Deus, 6 milhões. E lá, o conselheiro do Tribunal de Contas, ele escreve, né? Porque eu aprendi, eu futucando lá, é como se fosse assim um Ministério Público, um mini Ministério Público investigando ali dentro. O troço é bem organizado, né? Esse órgão é bem organizado. Não tem como fugir, não. E aí, eles foram lá e canetando superfaturamento, foi colocando um monte de coisa. Uma hora eu vou tirar o programa só para falar disso. Quem cancelou foi o fiscal do povo. 6 milhões de reais. E o prefeito pediu, sabe o que, Juliana? Sigilo do meu nome. Sigilo do meu nome. Na declaração ele pediu sigilo do meu nome. Por quê? Mas eu tenho, tá tudo registrado lá, tá no meu, né, tá no meu nome a denúncia. Mas na hora que ele foi acusado, a prefeitura, da irregularidade, eles pediram sigilo do fiscal do povo. Para quê? Para não dar, né, a legalidade, poder eu chegar e falar, mostrar o processo, tá o meu nome aqui. Mas não tem pra onde correr, Vladimir. Eu já consegui ganhar uma de você, de 6 milhões de reais. E eu vou ganhar mais. Nem tudo eu posso falar aqui, porque tem sigilo, né? Muita coisa tem sigilo, eu não posso falar, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, o que a gente está plantando agora, Juliana, nós vamos colher no futuro. É verdade. E eu não tenho medo, eu evito de falar isso aqui, de ameaça, de intimidações. Eu não tenho medo disso. Eu vou até o último dia, até as últimas consequências. Porque de mim vocês não vão conseguir identificar nada. Eu já passei da prova ali na campanha. Eu passei tomando pancada de tudo quanto é lado. Só conversa fiada. O fiscal do povo vai trabalhar até o último dia para poder identificar. Agora, você de Campo dos Goitacazes precisa começar a abrir sua mente. Começar nos ajudando, fiscalizando junto com a gente, mandando mensagem pra gente, pedindo para ir até o local para poder fiscalizar, compartilhando nossa página. Esses dias mesmo, Juliana, uma senhora de 70 anos de idade, né, da questão de um catéter, 1 ano para tirar esse catéter. Depois de muita dificuldade, que eu falei que ia chegar com a família, com a polícia na porta, que eu ia tocar terror, agendaram a cirurgia. A família me ligou, feliz da vida. Eu tenho um áudio aqui, feliz da vida, me agradecendo, muito obrigado. No outro dia agendaram. Que bom. Então isso me dá esperança. Isso me dá esperança quando eu recebo um áudio, as pessoas agradecendo, através da nossa página, que viralizou esse vídeo em tudo quanto é lugar, agendaram a retirada do catéter. Inclusive na própria na audiência pública, a subsecretária Bruna falou sobre o catéter, da dificuldade que eles estão tendo. Falta dinheiro. Aí você fica com o catéter 1 ano, 2 anos esperando. Falta dinheiro ou falta gestão? Ah, falta tudo, Juliana. Falta tudo. Porque se tivesse gestão lá atrás, não estaria faltando dinheiro hoje. O que o prefeito fez... E aí, fala aí pra gente, falta dinheiro ou falta gestão? Irresponsabilidade. Vamos lá, Luana Borges Silva, um absurdo, e o senhor prefeito sempre alegando que o pagamento está em dia. E aí, guerreiro, tá em dia ou não tá em dia? Mentiroso, tá em dia nada. E né? aí, tá brigadistas, tá em dia ou não? E aí, RPA, e aí, CCZ, tá em dia ou não? Tá Fala pra gente. Tá em dia pra alguns. Nós estamos falando aqui da questão da brigada de incêndio, que é uma empresa, mas tem outras empresas. Sim, que estão com o mesmo problema. Com o mesmo problema. Tem pessoas que trabalham aí, os empreiteiros, que ganham dinheiro. Esses aí estão ganhando dinheiro com força. Fornece quentinha pra prefeitura, será que tá devendo? Meu irmão, você tá entendendo? Então, tipo assim, se você é amigo do prefeito... As empresas de Duque de Caxias, será que estão devendo? Rapaz, vou procurar saber. Vamos lá. Pessoal de Duque de Caxias e outra quente, coisa. chapa só quente. Tem quebrador lá, hein? Adila... Não fala de Duque de Caxias, não, que só tem quebrador lá. Vamos lá. Adila Valiongo, minha mãe trabalhava no cemitério pelo RPA e mandaram ela ir embora e não pagou. E ela ainda, minha mãe com 64 anos. Nossa, Adila, que triste. Mas ela vai conseguir um emprego 1000 vezes melhor que o RPA, porque não tem direito a nada. Sai com uma frente e outra atrás. Refrigeração Lu, boa noite. Boa noite, Refrigeração Lu. Adila, ela trabalhou, e é verdade que o RPA trabalhou e ficou 2 meses sem pagamento. Que absurdo. Tem mais aí, Josiel? Tem.
Sandra, sim, estou me referindo aos seguranças que barraram o senhor. Se estivesse com pagamento atrasado, eles não barrariam, é verdade. 90 dias sem receber as contas não esperam não. Todo mundo tem seus compromissos para honrar. É uma triste situação. Não desista. Parabéns, guerreiro. Alex, meu irmão, um beijo. Parabéns, guerreiro, pelo trabalho. Não desista. Parabéns pelo belo trabalho, fiscal do povo. Obrigado, de Alessandro. Vamos mais. Campos precisa de você. Falta vergonha na cara. Ele vai deixar um rombo na prefeitura. Anota aí. Muita gente comentando. Vai deixar rombo? Já tá um rombo incalculável. Pode ser que tenha mensagem no YouTube e no Face também. Vamos lá ver? O que a gente pede, né? Tem, ó, lotado. O que a gente pede, e a população de Campos precisa se atenar, né? Prestar bem atenção, é a questão da consciência, gente. Porque eu também sou vítima disso. Você vive numa bolha, né? Então, quando você está numa bolha, você não enxerga. Porque muita gente fala lá, Juliana, porque você era do governo. Eu trabalhei só 3 meses no governo Vladimir Garotinho. Quando eu ouvi um monte de coisa errada no núcleo, faltando leite, eu saí fora. Então, quando você vive na bolha, porque eu vejo gente do governo, não é fake não, escrevendo na minha página, como eu falando do gato, mostrando a realidade e a pessoa falando que eu tô errado. Parece que quer ver assim, parece que vão enlouquecer esse cara, né? Porque você vai no HGG, identifica o problema, a pessoa vai na minha página e escreve. Eu vou começar agora a colocar os prints dessas pessoas. Porque a pessoa coloca, fala assim, ó, se você não quer elogiar o trabalho fiscal do povo, então não escreve. Aí isso acontece, a galera entra escrevendo direto, batendo nessa pessoa. É inacreditável. As pessoas estão cegas. Mas eu estou preparando também uma denúncia aqui um pouquinho ali na frente, porque eles estão mandando os RPAs embora. Contrataram na campanha antes da eleição, que podia contratar, botaram a galera pra dentro e agora a máquina inchou e agora estou enxugando. E eles estão agora prometendo, não deixa passar um pouquinho, nós vamos resolver o problema de vocês. E a galera do RPA está ficando quietinho, achando que eles vão voltar, esses trabalhadores. Porque foi feita essa promessa que voltaria. Não vão voltar você, fica tranquilo, não vão ter que só enxugar a máquina, daqui a pouco não vão resolver. Começa a denunciar. Muita gente ligada aos vereadores. É porque a pessoa fica a maioria ligada aos vereadores. Começa a denunciar que vocês foram enganados, colocaram na campanha. Vocês têm que falar isso. Colocaram na campanha e aí foi usado para poder ganhar a eleição e agora mandaram embora, justificando que não tem dinheiro. Por que não mandou embora antes da eleição? Perde voto, né? Então, comece a denunciar, pode mandar mensagem, eu estou preparando uma super matéria. Quanto mais gente tiver, melhor. E a gente vai encaminhar para o Tribunal de Contas, que atinge o RPA. Nós vamos encaminhar o Ministério Público, nós vamos cercar de todos os lados, para poder a gente identificar e a Justiça poder punir não só os vereadores, como os candidatos, né, que disputaram a eleição naquela época, o prefeito Vladimir Garotinho, porque tem prefeitura, Juliana, que o RPA está no portal da transparência. Sim, São João da Barra, aqui do lado. Por que o concursado pode estar no portal da transparência, né, porque tem um nome lá, e por que o RPA não pode? Eles alegam que não São pode. João da Barra, o portal da transparência é de fato, parabéns Carla Capucci por isso, é de fato transparência, você coloca o nome do funcionário, CPF, sei lá como é que eles vão puxar ali, e vai aparecer a lotação, a carga, porque a gente quer saber quem é o vigia da tal escola que falta, a gente não consegue saber. A gente não sabe. Mas por que o Tribunal de Contas permite isso também? Porque eu sei que já teve gente que denunciou e não deu em nada. Porque eles é igual a Enel, por que não corta energia? É sigilo do nome. É o mesmo motivo. Tem comentário aí, Juliana? Tem muitos. Ana Cristina de Almeida. E a educação vai como? Ana, horrível. Muita gente reclamando. Escolas e creches com falta de professores. Nós estamos olhando agora do YouTube. Escolas e creches com falta de professores, muitas delas com contrato e RPA. Pode isso? Tem os professores concursados, não chamamos concursados porque eles não gostam dos concursados. E a educação está em decadência também. Essa aprovação automática, eu acho que é o início dessa decadência. A cidade está no buraco, Marcelo. Tá complicado demais, é verdade. A Voz de Campos, os RPAs estão recebendo um salário de 1.412, onde já deveria estar 1.518. Isso é muito importante que a Voz de Campos falou.
não teve reajuste. O reajuste foi dado para começar o ano de 2025. Então, 1º de janeiro para cá, já deveria estar no reajuste. Não está, guerreiro. Não está. Os RPAs estão sem o reajuste de janeiro. RPAs e não só RPAs, tá? Tá falando RPAs, está escrito ali. Sim, então mas os concursados também estão sem reajuste. Tá todo mundo sem reajuste. Eu sei, na lei diz o quê, Juliana? Houve o reajuste do salário mínimo, ninguém pode receber tudo abaixo do salário mínimo. E eles recebem abaixo do salário mínimo. Então, o RPA que recebe R$ 1.300, R$ 1.400 está errado, tem que receber acima do salário mínimo. Não houve reajuste? Não, houve reajuste e eles não reajustaram. Houve reajuste, mas o prefeito não reajustou Campos, não. Esse é o governo Vladimir Garotinho. Como que vocês, RPAs, só acham que são quase 20 mil RPAs? 20 mil RPAs. Pode aceitar isso, gente? Quase 20 mil RPAs, sem reajuste, gente recebendo R$ 1.300 abaixo do salário mínimo e vocês aceitarem isso. Tá na hora de vocês se levantarem, gente. Então, mas o Voz de Campos deu a resposta. Os funcionários da RPA estão sendo humilhados por um salário de miséria e tendo que ficarem calados com medo de serem mandados embora. E é verdade, a pessoa fica quieta com medo de ser mandada embora. Aceita, guerreiro, entendeu? Na minha rua não tem limpeza. Tamo junto, meu amigo. Os campistas precisamos de você, Álvaro Júnior. Um beijo, Álvaro Júnior. A Voz de Campos, a RPA recebendo salário mínimo de miséria de 1.412, sendo que já foi para 1.518 desde janeiro. Alguém está comendo? É isso mesmo. Porque se tira 100 e pouco de cada RPA, e se são 20 mil RPAs no mínimo, 100 e pouco de cada um, você imagina, quem tá levando esse dinheiro? Não, tá acumulando, porque tá endividado a prefeitura. Vou nem falar que tá levando dinheiro. Eu vou pensar que esse dinheiro tá indo pra poupança da prefeitura. Campista fez poupança, vamos lá. Deu o que deu. Aloysio Barreto, boa noite. A cidade é um petáculo. Isso aí, Aloysio. Tem mais, Josiel? Tem Marcelão, lá, Marcelo. A Voz de Campos. O prefeito conseguiu desonrar o pai e a mãe. Um tempo atrás, Rosinha Garotinho disse em seu Facebook que Vladimir não foi eleito com seus belos olhos azuis. Eu lembro. Um cara que não honra o pai e a mãe no final, a sua queda é certa. Cadê os vereadores? Na época era Operação Telhado de Vidro. Perdi. Na época era Operação Telhado de Vidro. Esse governo Vladimir tem que ser Operação Rato da Barriga Branca ou Boca de Manilha, porque nada enche esse povo. E boca de lixo a gente já tem nesse grupo aí mesmo. Boa noite, Charles. Boa noite, Juliana. Sérgio Murilo, boa noite. A nova reforma da Previdência do funcionalismo que foi votado no final do ano foi uma verdadeira covardia para cobrir um rombo da Previ Campos. Não vamos aposentar integralmente, uma verdadeira covardia, é verdade. Sérgio, uma covardia. Vamos para acompanhei isso, realmente foi... Tem mais, José? Mas é o que eu falo, aí os vereadores, né, aceitaram isso, aí a gente tem que... Por isso que a gente tem que falar dos vereadores, cobrar dos vereadores, né, porque tem votação. Você quer ver uma coisa? Que eu lembrei que agora, só pegar um gancho aí do Sérgio Murilo, a gente foi na audiência pública da saúde. Essa semana, fomos. Essa semana. Lá na hora, só tinha eu, Juliana, minha filha, 6 assessores da Bruna, subsecretária, aquela do núcleo lá que deixava um caos lá, que ficava brigando comigo, que mandou me prender lá pra guarda, me conduzir pra delegacia. Ela estava lá fazendo a apresentação. Não tinha eu filmei filmei tudo pra mostrar pra vocês. Vamos fazer uma matéria sobre isso. Vazio. Só tinha eu, Juliana, minha filha e 6 assessores de Bruna, subsecretária de saúde. E 4 vereadores ouvindo ela falar. Então, a população também precisa começar... ir pra Câmara de Vereadores. Vou até citar e apertar, pô. Dar os parabéns aos 4 que estavam lá, que foi Silvinho Martins, que inclusive fez uma crítica muito séria quanto a Vera Cardoso de Mello, quanto à vigilância sanitária. Estava Ciro Rocha, que foi eleito agora, Maicon Cruz, meus parabéns. E tinha mais um que foi... Eu não recordo, acho que é Diego Dias. Infelizmente, Diego Dias e pastor Marcos Elias. Então são 5. Na hora que eu estava, se saiu antes, se voltou depois, porque eu fiquei até o final. Né? Então, se saiu antes, aí é outra história. Eu cheguei, realmente estava vazio. Fiquei 1 hora ali dentro, certo? Só tinha eu, minha esposa Juliana e mais 6 assessores. E não tinha ninguém da população tirando a gente. Então, a população Mas precisa... Mas a população não sabe, Mas precisa ir pra lá pressionar os vereadores, Juliana. Como é que você faz uma audiência da saúde? Onde a gente depende da saúde e a população não vai?
Atenção, população de Campos. Tá na hora de vocês acordarem e começar a ir para a Câmara de Vereadores, cobrar dos vereadores. Ah, mas Charles Guerreiro não vai dar em nada. Vai dar sim. Tem que começar a expor esses vereadores. Tem que começar a expor esses secretários. Eles são funcionários do povo. E a gente precisa começar a cobrar dos vereadores, secretários e prefeito de Campos. Eu sempre falo, vão para casa do prefeito. Ele não gosta que ninguém fique ali no apartamento ali de que Bruno Dauari deu pra ele. Ele mora no apartamento de Bruno Dauari que é alugado, não sei como é que é lá. Emprestado. O apartamento é emprestado. O apartamento de Bruno Dauari, deputado estadual Bruno Dauari. Ele mora até hoje lá. Né? Um apartamento que foi cedido pra ele. Tá na hora de ir pra porta da casa do prefeito Vladimir Garotinho e começar a cobrar. Porque do jeito que tá não dá. É o transporte, acidente hoje gravíssimo entre uma van, não prende os ônibus. Os ônibus, tudo que PVA atrasado, então, não prende ninguém, não faz nada. Se você tá com sua luz atrasada, a Enel vai na sua casa, na minha casa, na sua casa e corta a luz. Se você tá com o seu IPVA atrasado, vai tendo essas operações de inúmeras blitz pela cidade, pega o seu carro, né, e vai pra Pátio Norte, vai pegar o seu ônibus. Agora, o ônibus da prefeitura, o ônibus que não é da prefeitura, né, que é subsidiado, o ônibus não acontece nada. Não é preso. A luz, o gato não corta. Então, quer dizer, pra eles tudo, pra gente nada. Juliana, se você tiver com o PVA atrasado e bater num carro, chegar a viatura, acontece o quê? Vai ser... Vai fazer boletim de ocorrência, seu carro vai pro Pátio Norte. Então, se você acontecer um acidente aí no seu carro, tiver com o PVA atrasado, vai pra Pátio Norte na hora e não libera seu carro. Por que o ônibus não vai pra Pátio Norte? O ônibus libera. Então, é desanimador. É desanimador. Tudo de errado, ambulância, ônibus. Alô, Ministério Público. Tudo que PVA atrasado. Acho que tá faltando o Ministério Público abrir os olhos. Não dá em nada. Por isso que o povo fica desanimado. Porque eles falam comigo, fiscal do povo, não tem como, não anda, não resolve. A gente não pode perder as esperanças, gente. Nós temos que continuar. A gente tem que criar a nossa bolha. Criar um grupo e começar a multiplicar. Vamos para poder surgir outros fiscais do povo. Vamos criar uma nossa bolha para combater. Por exemplo, a gente pode parar o transporte público de Campos, se a gente quiser, com a força do povo. O povo da Baixada manda para mim mensagem reclamando das vans. A van que tá lá, que não chega, que o horário, cabe 16 pessoas, vem mais de 30. Mas a população da Baixada deu uma votação a Vladimir e os vereadores da base, uma votação imensa. Aí como é que a gente vai cobrar? Eu fico desmoralizado na hora de falar. Ué, vocês votaram em Vladimir, aí vocês estão falando da van por quê? Você tá entendendo, Juliana? O ônibus do Farol de São Tomé, aquele lixo indo pro Farol, voltando, pneu careca, o estado precário, lotado, o pessoal fazendo um cercadinho. Mas se você tá com o seu carro com o pneu careca... E ninguém fala nada. Então, o maior culpado, pessoal, vocês vão me desculpar a sinceridade. O maior culpado é a população que permite isso. Comece a expor esses caras nas redes sociais com mais intensidade. Vá para a Câmara de Vereadores participar nas audiências. Vá na casa do prefeito. Vá lá na casa do prefeito, cobra dele. Quero meu remédio, prefeito. Quero minha cirurgia. Ele vai ligar na hora para Paulo Irano, que eu não atende ninguém. Paulo Irano tá mais para lá do que para cá. Esse dia eu fui criticado até por Juliana, por algumas pessoas, que eu peço a Deus todo dia que faça justiça. Que Deus possa vir e fazer justiça para punir esse pessoal, que se realmente estiver errado, como a gente vê em alguns casos, que possa punir, Senhor. Pune essas pessoas com a força da sua mão, para punir essas pessoas e poder resolver o nosso problema aqui na nossa cidade. Então vamos continuar, Guerreiro, para a gente apoiar essas famílias que estão sofrendo, Guerreiro, entendeu? Então quando você fala assim, é desanimador, é aí que tem que aparecer um animador. A gente tem que ficar animado para a gente combater o mal, entendeu? Porque o que acontece? São pessoas agora, os brigadistas estão lá sem seus salários, a menina acabou de falar ali que a mãe com 64 anos trabalhou 2 meses como RPA no cemitério, não recebeu. Então, assim, é importante. Já sai sem nada, já sai sem direito a nada. E nós temos um problema que, o seguinte, está acabando o nosso tempo aqui. Juliana, eu estava ontem, né? Estava chuviscando, e eu estava ontem na delegacia sozinho, sentado, pensando,
cara, vale a pena. Tantos conselhos eu ouço de pessoas, de amigos, guerreiro, larga isso, não tem jeito mais. A política é isso aí, cara. Mas a gente tem que começar a mudar e nunca é tarde demais para poder a gente mostrar a realidade e poder mudar. A gente pode não mudar 100%, mas a gente precisa dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Então a gente pede sim o apoio de todos vocês. A gente está encerrando aqui mais um programa nosso. Compartilhe o nosso vídeo. Mas com o coração quentinho, né, guerreiro? De saber que a gente está combatendo, né? Nos ajude. Porque você imagina como que esse homem não é massacrado, né? Eu tô falando assim, que é muito difícil ser fiscal. E principalmente numa cidade que eu acabei de ler aqui agora um comentário no Instagram, que Refrigeração Lucro botou assim, isso é Campos dos Goytacazes. E é a mais pura verdade, é Campos dos Goytacazes mostrando o poder do dinheiro, o poder da família, o poder da família que eu falo, não é a nossa família não, tá, gente? É a família dos garotinhos lá, não é a nossa família não. Então, assim, eu tenho muita consciência tranquila que a gente está combatendo, né? Que a gente está fazendo a nossa parte. E vamos incentivar mais pessoas a fazer a parte deles. Então, ó, Voz de Campos, Charles, parabéns, Juliana, obrigado, que faz os vereadores não fazem. Então, assim, a gente tem que até, inclusive, provocar alguns vereadores a sair da inércia do gabinete, sair do ar-condicionado e ir para cima e cuidar da população campista, porque o vereador tá ali por causa da gente, a gente colocou ele lá. Mas o povo não votou nele, Juliana. Então, mas deu tá na hora... 5 mil votos. Deu 5 mil votos. Né? Tem vereador que foi preso com R$1 milhão, foi eleito. Entendeu? Então são situações que vergonha isso, que a gente Deus. olha e fica assim, é desanimador. Tudo bem, eu vou continuar a minha luta, vou continuar trabalhando, fazendo a minha parte, mas a população precisa acordar. E a gente aqui, o nosso trabalho é para inspirar vocês, poder vocês ficarem um pouco mais animados, poder acreditar mais, né, no nosso trabalho e acreditar que existe a oportunidade de você poder mudar toda essa história. Mas esse trabalho a gente tem que plantar e colher no futuro. A gente começa hoje colocando a sementezinha ali, daqui a pouco vai molhando, e daqui a pouco vai indo, a gente vai, e a florzinha vai germinando. Colher isso aí. Então a gente sempre fala isso e a gente pede que vocês nos ajudem, né? Porque siga a página Fiscal do Povo, siga no Instagram, siga a Aurora, entendeu? Ajude a gente, mande as denúncias 997792478, que é o Instagram de Guerreiro. O link tá na bio do Instagram. Já entra lá, tá bom? Vamos desejar uma boa noite pro pessoal, uma ótima semana, que Jesus esteja com vocês. E o pessoal brigadista, nossas sinceras solidariedades e o que precisar, só chamar a gente aqui que a gente vai lá no hospital para mostrar, né, guerreiro? Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. A atenção de todos vocês, o carinho, a compreensão. Me perdoe algumas palavras que a gente precisa falar, porque não é fácil a gente combater, né, a corrupção falando palavras bonitas. A gente precisa, às vezes, colocar palavras mais intensas, mais fortes, né, bater na mesa quando for preciso, para poder te mostrar para vocês a realidade. Porque tem hora que você está numa discussão com a família, com um amigo, você tem que dar uma pancada na mesa para poder botar ordem na casa. E a gente precisa fazer isso. Tá bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Um beijo, tchau. Até semana que vem. Até quarta, hein?